meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Verdade Revelada, 13 anos. Essa é a série Apocalipse em hebraico. E de fato, o manuscrito que falamos no último livro está aqui, originalmente, como foi escrito, dado pelo anjo, pelo próprio Criador e o Messias a João, o Yohanan. O título é Ele HaSodot, se referindo aos mistérios, ao segredo do Pai, revelado a João. Eu vou estar fazendo uma leitura simultânea aqui, a tradução simultânea do inglês, que já veio do hebraico, para facilitar a nossa compreensão em português. Então está escrito assim: estes são os conselhos confidenciais que Yahweh deu a Yeshua HaMashiach para mostrar a seus servos o que acontecerá em breve. E ele enviou-os por meio do seu mensageiro ao seu servo. Note, nós temos aqui o processo da revelação. O Pai, Yahweh, deu a Yeshua, o Messias, para nos mostrar aos seus servos, principalmente nos últimos dias, o que irá acontecer. E o anjo foi quem intermediou essa revelação ao seu servo, e continua o texto a seguir. Seu servo Yohanan, cujo nome conhecemos por João, mas seu nome verdadeiro, Yohanan. Ele era hebreu, portanto, ele falava aramaico, falava o hebraico fluentemente. Yohanan é o personagem aqui do livro que escreveu também o Evangelho de João, as cartas, e tudo está entrelaçado também com o chamado Antigo Testamento. Então continua, a testemunha da palavra de Yahweh e do testemunho de Yeshua HaMashiach, daquilo que ele viu. Bendito é aquele que lê alto, aqueles que ouvem esta profecia e estabelecem aquilo que está escrito. Veja, existem muitas interpretações sobre o Apocalipse, muitas visões escatológicas, mas nenhuma se compara à original, à raiz, que é o hebraico. E por isso estamos fazendo essa jornada, meus irmãos. Novamente, hoje, nós vamos dar introdução à revelação e falar das 7 congregações ou assembleias, como está mencionado nesse texto. O verso 4 do capítulo 1 dos mistérios revelados do Pai, né? Diz Yohanan aos 7 anciãos na Ásia. Ele diz: firmes no amor e na shalom, ou a paz, esteja com vocês, daquele que era e é e será, e dos 7 Ruhot, 7 espíritos, que estão no seu trono, e de Yeshua HaMashiach, a testemunha fiel, e o primeiro que se levantou dos mortos, e o governador e comandante de toda a terra, que é o nosso amor e que é a nossa purificação das iniquidades com seu sangue, e nos tornou reis e sacerdotes diante de Yahweh, até mesmo seu Pai. A ele seja honra e glória para a eternidade, de eternidade a eternidade. Amém. Então note, irmãos, nós temos os espíritos, os 7 espíritos do Pai, e ele vai ainda expandir essa visão, mas no entendimento hebraico nós temos símbolos que não podem ser confundidos. E esses símbolos da fé hebraica, não digo cultura, porque cultura é algo transitório, mas da fé, do cerne original dos profetas, daquilo que já estava escrito no Tenar, que nós chamamos de Antigo Testamento, e ele continua dando essa revelação. Olhe, ele virá com as nuvens, e aqueles que o transpassaram o verão, e todas as famílias da terra chorarão. Sim, amém. Eu sou o primeiro e o último, o início e o fim, diz o poderoso Adon, ou meu mestre, que era e é e será. E é muito importante compreender que existe uma distinção entre as tribos, o povo do Eterno nos últimos dias, e as famílias da terra que chorarão quando virem voltar nas nuvens do céu. E há uma distinção, meus irmãos, entre a vinda verdadeira e a falsa vinda. E nós precisamos entender o verdadeiro para discernir toda e qualquer outra falsificação. O verso 9 continua: eu e Yohanan, que é João, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Yahweh e o testemunho de Yeshua HaMashiach. Enquanto o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, estava repousando sobre mim, ouvi detrás de mim uma grande voz. E ela disse: eu sou o primeiro e o último. E tudo que você vê, escreve em rolo e envia-os aos anciãos na Ásia, ambos em Éfeso, e também a Esmirna, e a Pérgamo, e também a Tiatira, e a Sardes, e também a Filadélfia e Laodiceia. E aqui, meus irmãos, nós temos localizações históricas na Ásia Menor, no tempo dos discípulos. Nós estamos falando aqui da configuração de congregações que foram estabelecidas por Shaul, ou Paulo, que não eram prédios, não eram templos como os pagãos, os templos gregos, mas sim eram nas residências dos irmãos, nas casas onde se congregavam aqueles seguidores do Messias dos primeiros tempos. E note,
Elas têm aplicações espirituais para o tempo do fim porque ele resume o seu povo em 7 congregações, demonstrando a plenitude e a perfeição, a exatidão das características dessas 7 congregações que existirão até o fim dos tempos. E continua. Então, eu me voltei para ver a voz que estava falando comigo. E quando eu me virei, vi 7 menorá, no plural menorot, ou os castiçais de ouro, e entre eles um com a aparência de um homem. E ele estava vestido em vestes brancas e cingido no peito com um cinto de ouro. E aqui ele começa a ter uma visão do Messias. E ele está falando de elementos do tabernáculo celeste. Ele vê a menorá, o candelabro. E ele começa a ver o Messias caminhando entre esse candelabro. A revelação continua. Mas sua cabeça era como a lã branca, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como bronze, sua voz como o barulho de grandes águas. E as 7 estrelas estavam na sua mão direita, e da sua mão saía uma espada de 2 gumes, e sua aparência brilhava como o sol. E essa é uma visão que Yohanan tem do Messias, exatamente como Daniel descreve lá no livro de Daniel, no capítulo 10. Porque é o mesmo personagem, é o Filho do Homem, é o nosso Salvador. O verso 17 continua. E quando eu vi, caí aos seus pés, como morto. Mas ele colocou sua mão direita sobre mim e disse-me: Não tema, eu sou o primeiro e o último. E olhe, estava morto, mas agora estou vivo, de eternidade a eternidade. Eu tenho as chaves da morte e do Guerrinom. Não confundi Guerrinom com o abismo, nem com o Sheol, o inferno. Guerrinom é o lago de fogo nos últimos tempos. Ele diz: Escreve o que tem visto e o que será após isto. Agora, o conselho confidencial das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e das 7 menorot, ou 7 castiçais de ouro, assim é. As 7 estrelas, que são os 7 mensageiros, e as 7 menorot, os 7 castiçais, que são os 7 anciãos. Então, as estrelas que são guardadas na mão direita do Messias são seus mensageiros. Especificamente, os 7 mensageiros que levam a mensagem para cada congregação, ou anciãos. E ainda diz, e os 7 menorot são os 7 anciãos, uma representação daqueles que levam a mensagem para a congregação do Pai, e eles levam a luz, o testemunho da luz verdadeira, da escritura, dos seus mandamentos, do Messias. Ainda continuando a revelação em hebraico, nós temos a seguir, no capítulo 2. E ao mensageiro da Assembleia de Éfeso, escreve: Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro, ou menorut. Conheço suas obras e sua esperança, e que você não é capaz de suportar os ímpios. Assim, você provou aqueles que dizem que são profetas enquanto não são, e encontrou que eles são enganadores. E sua esperança e a sua tribulação. Tudo isso por causa do meu nome. No entanto, estou impressionado por causa do que você abandonou, o primeiro amor. Lembre-se quem você era e arrependa-se e faça as primeiras obras. Mas se não, sua menorá será lançada fora rapidamente do seu lugar, se você não se arrepender. Na igreja de Éfeso nós temos alguns prós e alguns contras. A igreja de Éfeso pode muito bem representar servos do Messias zelosos, mas que ao mesmo tempo, apesar do zelo, abandonaram o amor inicial, o primeiro amor. E isso pode acontecer com grupos muito conservadores que esquecem de amar o próximo, se enterram em dogmas, se enterram em aparência de santidade, se enterram em legalismo muitas vezes e esquecem-se daquilo que é a base da nossa vivência com o Messias, que é a fé, confiança, lealdade nele, uma fé que opera pelo amor e purifica a alma. E sem isso, meus amados irmãos, a verdade e o amor juntas, nós não podemos vencer. O complexo de Jonas é aquele que diz: eu estou bem, estou salvo, não me importo mais com ninguém, pode enterrar Nínive. Isso não pode acontecer, meus irmãos. O Messias repreende esse tipo de conduta e chama-nos ao arrependimento. Volte ao primeiro amor. Ainda continua falando da próxima congregação, a partir do verso 6, 7 em diante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Ruach, o Espírito, diz à Assembleia, ou à congregação. Quem vencer comerá do fruto da árvore da vida, que está no Gan Eden, ou no paraíso do Éden. E é muito importante, aqueles que vencerem a condição de Éfeso
irão comer da árvore da vida, irão adquirir a imortalidade. E continua a próxima igreja, Esmirna. E ao mensageiro da Assembleia de Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, que morreu e se levantou. Conheço tuas obras e teus sofrimentos, e a reprovação daqueles que dizem que são Yehudim, ou seja, dizem que são judeus, enquanto eles não são, mas são os filhos de Hassatã. Não tenha medo deles. Olhe, Hassatã levará alguns de vocês em cativeiro para testá-los, e vocês terão sofrimento por 10 dias. Sejam fiéis até o dia da sua morte, para que eu possa dar-te a coroa da vida. Esmirna é o grupo que é provado até a morte. É o grupo perseguido, o grupo de mártires, aqueles que sofrem por amor do Evangelho e são verdadeiros e fiéis. E a estes, meus irmãos, não há repreensão. Somente 2 congregações do Apocalipse passam sem reprovação pelo crivo do Messias. Elas são Esmirna e Filadélfia. Nós vamos entender por quê. Ainda diz, a seguir, a partir do verso 10, 11, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Urua, o Espírito, diz à Assembleia. Quem vencer não terá sofrimento da última morte. Essa é a promessa para os que forem fiéis em vida. Não sofrerão a última morte no lago de fogo nos últimos tempos, o juízo. E ao mensageiro da Assembleia de Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Conheço suas obras, embora seu lugar esteja no lugar onde o trono de Hassatã está. Embora você creia no meu nome e na minha fidelidade. Também nos tempos, quando minha fiel testemunha Antipas foi morta próximo a você, no lugar onde Satanás habita. Mas você deve também odiar aqueles que ensinam o ensino de Bilã ou Balaão, que ensinavam, por meios de Balaque, a fazer o mal aos filhos de Israel, para causá-los ao pecado pela fornicação. E você deve também odiar os ensinamentos dos nicolaítas, pois eu também odeio estes. Arrependam-se, senão eu mesmo verei com rapidez fazer guerra com você pela espada que está na minha boca. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Urua, o Espírito, diz à Assembleia. Quem vencer, eu me agradarei e lhe darei de comer do maná escondido. Então veja, nós vemos agora a congregação de Pérgamo, que é uma congregação que tolera falsos ensinos, como o de Balaão, um falso profeta, que ensina as pessoas a permissividade, a libertinagem, fornicação. Nós estamos falando aqui de situações também como seguir ensinos de nicolaítas, que vem aí de um termo que designa aqueles que seguem homens, aqueles que gostam de agradar multidões e que gostam de ter muitos seguidores, a qual o nosso mestre odeia. O nosso próprio Messias dizia: eu não recebo louvor de homens. Ele mesmo, meus irmãos, ele veio para os seus e os seus não receberam. Aí continua. O maná escondido é para aqueles que forem fiéis em Pérgamo, apesar de toda a apostasia. E nós estamos falando de grupos que deixaram os ensinos verdadeiros e agora se envolveram nos falsos ensinos das religiões. Ainda temos a continuação dizendo: e também lhe dou um bom testemunho, e no seu testemunho um novo nome será escrito, que ninguém é capaz de ler, exceto aquele que recebê-lo. E essa é a promessa para quem vencer os falsos ensinadores e os falsos ensinamentos de Pérgamo. E ao mensageiro da Assembleia de Tiatira escreve, agora estou do verso 17 ou 18 em diante: assim diz o filho de Arua, cujos olhos são como chama de fogo, seus pés como bronze. Conheço suas obras, seu amor e seu serviço, e sua fidelidade, sua esperança, e que você sempre trabalha mais. Mas eu tenho algo pequeno contra você, que você permita que a mulher Isabel, ou Jezabel como conhecemos, que diz que ela é uma profetisa, e aqueles que ensinam e seduzem meus servos a cometer fornicação. Olhem, estou para trazer sobre ela e sobre aquele que se deita com ela grande sofrimento, a menos que se arrependam concernente às suas obras. E eu dei a ela tempo para se arrepender. E seus filhos serão postos à morte, e toda a Assembleia reconhecerá que eu sou aquele que testa os rins e o coração, e a todo, de acordo com suas medidas, será recompensado a ele. Estamos falando aqui da igreja de Tiatira, uma igreja em apostasia que tolera uma falsa profetisa. Veja, meus amados irmãos, as escrituras elas falam sobre não só
congregações, igrejas ou seitas que adotam um modelo de sacerdócio feminino, como também os falsos ensinos que advêm de falsas profetisas e de um sacerdócio voltado para o que eles chamam de poder feminino. Aqui está algo muito importante que você deve lembrar nesta repreensão. O ensinamento dela é levar seus servos a cometerem fornicação. E fornicação não entenda apenas literalmente, e sim, tem a ver com o pecado da imoralidade, mas estamos falando aqui de alianças entre a congregação do Messias e a política mundana. Nós estamos falando de uma fornicação tal qual Apocalipse 17 descreve a mulher Babilônia, fazendo com que os reis da terra se prostituam com ela e desse fruto saia um vinho de ira e de falsas doutrinas que enlouqueçam o mundo, que levem o mundo, as nações a se embriagarem com esses falsos ensinos, onde leis tirânicas, perseguidoras, surgem a partir da união entre igreja e Estado, que é terminantemente proibido pelas Escrituras. E é isso que estamos vendo hoje no Brasil, nos Estados Unidos e pelo mundo. A teologia do domínio, nós estamos vendo também o empoderamento do sacerdócio feminino, onde a Escritura ela fala claramente que não deve ser assim na congregação do Messias. Ainda continuando, nós temos o seguinte, a partir do verso 23 e 24, mas para você, isto é, aos outros que estão em Tiatira eu digo, que eu não trarei mais sofrimento sobre vocês, porque vocês não aprenderam do ensinamento de Rassatã, mas vocês devem se apegar a isto, que vocês têm até que eu venha. E quem vencer, darei nações como sua herança, e ele as conduzirá com uma vara de ferro, e vocês as despedaçarão como um vaso do oleiro. E como eu recebi de meu Pai, assim darei a ele a luz. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito, diz à Assembleia ou à congregação. Então aqueles que vencerem a teologia do domínio, essa sede de poder secular, irão receber autoridade para governar as nações quando o Messias, de fato, retornar. Ainda no capítulo 3 continua, mais uma igreja, a quinta, Sardes, diz, e ao mensageiro da Assembleia de Sardes escreve, assim diz aquele que tem os Ruhot, os espíritos de Yahweh, e as 7 estrelas. Conheço suas obras e que você tem um nome, que está vivo, mas você está morto. Portanto, não durma, mas fortaleça aquilo que quer morrer, pois não achei suas obras completas diante de Yahweh. E agora, lembre-se de como você recebeu e ouviu, e estabeleça-os, e arrependa-se. Mas se não, eu mesmo virei sobre ti como um ladrão, e você não saberá em que momento eu virei. Ele continua escrevendo sobre essa igreja de Sardes. Também seu nome é ouvido em Sardes, daqueles que não mancharam suas vestes, e eles caminharão comigo com vestes brancas, pois são dignos disto. E quem vencer, ele caminhará em vestes brancas, e eu não apagarei seu nome do rolo da vida, mas eu confessarei seu nome diante do Pai e diante de seus mensageiros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à congregação. Na igreja de Sardes, nós temos uma morte espiritual avassaladora. Mas ele fala, para quem vencer a morte espiritual, para esse grupo, essa congregação específica que existe até o final dos tempos, com as características que haviam na igreja local de então. Ele diz, aqueles que mantiverem suas vestes, seu caráter, sua santidade, eles receberão vestes novas, caminharão com o Messias, com vestes brancas. Seu nome nunca será apagado do livro da vida, e ele confessará diante do Pai e diante dos seus mensageiros. E essa esperança, meus irmãos, para aqueles que não abandonam a fé, mesmo em face da apostasia e do abandono da maioria. Então persevere, não importa onde você esteja, guarde a fé, complete a carreira, combata o bom combate. Há uma coroa da vida reservada para você que perseverar. O verso 7 diz, ao mensageiro da congregação de Filadélfia escreve, assim diz o Kadosh, quer dizer, santo em hebraico, e ao fiel, aquele que tem a chave de Davi, ou Davi, que abre e ninguém é capaz de fechar, que fecha e ninguém é capaz de abrir. Eu conheço suas obras. Olhe, eu tenho dado diante de ti uma porta aberta e ninguém é capaz de fechá-la, pois você tem pouca força, ainda que você tenha guardado minha palavra, e não neguei e não tenha negado meu nome. Olhe, te darei para aqueles que são da companhia do grupo de Hassatã, que dizem que são Yehudim, ou se dizem judeus, enquanto não são, apenas enganadores. E continua o texto,
ainda dizendo: olhe, eu estou agradado de te fazer com que eles venham fazer súplicas aos seus pés, e para reconhecer que eu tenho te amado, porque você tem guardado a palavra da minha esperança. Assim eu guardarei a ti do tempo da prova, que virá sobre a terra para testar aqueles que habitam na terra. Olhe, eu venho com rapidez. Guarde o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Aquele que vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Elohim, do meu Pai, e o nome da nova Jerusalém, ou Jerusalém, a cidade do meu Elohim, que virá dos céus para a terra do meu Elohim. E também meu novo nome. E quem tem ouvidos deve ouvir o que o Ruach, que o Espírito diz à congregação. Então, nós vemos na igreja de Filadélfia um grupo verdadeiro, perseverante, que apesar do abandono e da desistência, ele permanece fiel e, portanto, será guardado na hora da prova. E guardado quer dizer protegido. Não quer dizer que ele seja levado para uma outra dimensão ou céu, por assim dizer, mas quer dizer que serão guardados no meio da prova do teste. E é muito claro o texto que diz que eles receberão o nome do Pai e o nome da nova Jerusalém, que vai descer do céu para a terra. E também vão ter um novo nome. E Filadélfia, meus irmãos, quer dizer amor fraternal. Aqueles que vencerem, por exemplo, a situação da igreja de Éfeso, irão ser coroados com proteção e com reconhecimento do Pai no fim dos tempos, apesar de que serão perseguidos e serão mal compreendidos. O verso 14 diz: é o mensageiro da Assembleia de Laodiceia escreve: assim diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação. Eu conheço suas obras, que você nem é frio nem quente. Se tão somente pudesse ser frio ou quente. Mas porque você nem é frio nem quente, por causa disto, vomitar-te-ei da minha boca. Embora você diga: sou rico e tenho o suficiente, e não tenho necessidade de nada. Mas você não sabe que você é pobre e necessitado. Agora, deixe-me dar-lhe o meu conselho, para que você possa comprar ouro de mim e se vestir com vestes brancas. Ele continua ainda nesse texto: e ungir seus olhos com óleo, para que você possa ser capaz de enxergar. Eu disciplino aqueles que eu amo, portanto arrependa-se. Olhe, eu estou diante da porta e bato. E se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, a este eu virei. Quem vencer, a ele farei com que se sente comigo no meu trono, como eu venci e se sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A sétima igreja, ou congregação, chamada Laodiceia, é uma congregação de coração dividido, e o Pai abomina isso. O Pai antes deseja que as pessoas se decidam ou se definam para o outro lado ou para o seu lado, mas que não fiquem no meio termo, no meio do muro, mas que o amem de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Então ele provê a cura para os de coração dividido. Ele diz que tem que comprar dele ouro, uma fé provada no fogo, nas provas. Tem que receber dele vestes brancas, ou seja, seu caráter imaculado, o caráter do Messias, a justiça do Messias que vem pela fé e confiança nele. E também para ungir seus olhos para que tenham um discernimento espiritual, para que enxerguem sua verdadeira condição e possam ser curados e possam enxergar o potencial maravilhoso que o Pai tem para aqueles que o buscarem ainda enquanto há tempo. Eu espero, meus irmãos, que esta visão no hebraico tenha expandido seu entendimento ainda maior da raiz desta revelação que vem dos hebreus. Todos os discípulos eram judeus e eram israelitas, portanto, eles é que detêm a verdadeira interpretação do Apocalipse. Não o espiritismo, não a nova era, não o sistema religioso, mas sim aqueles que escreveram imbuídos pelo Espírito Santo. Que o Pai te abençoe e te guarde nessa jornada. Vamos continuar no próximo estudo com os 7 selos do Apocalipse. Shalom, shalom.